Louvado seja Deus. Vamos à palavra. Eu vou aproveitar e falar um pouco hoje sobre esse grande modelo de pai. Um pai que não é imperfeito. Nós somos pais imperfeitos. Se você ainda não é pai, vai ser um pai, eu quero te dar essa notícia, não será um pai perfeito. Você vai ser um pai imperfeito. É claro que você tem que buscar ser o melhor possível, mas mesmo assim, pai imperfeito. Mas existe um pai que a Bíblia chama de pai perfeito. Esse é um pai maravilhoso. E eu quero aproveitar essa temática do Dia dos Pais e falar um pouco sobre a paternidade de Deus. Diga assim, paternidade de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, o apóstolo Paulo traz o seguinte para nós. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos, 1 Coríntios 8, 5, deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas, diga assim, o Pai, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém? Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Sabe, uma revista muito conhecida, publicou no ano de 2006, uma pesquisa que, uma história a partir de uma situação que aconteceu em 2005. Em 2005, com a mudança dos meios papel para meios digitais, há 20 anos atrás quase, uma grande empresa americana, que era a maior empresa de cartões de papel, resolveu fazer uma mídia especial nesse dia. E então pegou o Dia das Mães, pegou uma das maiores prisões dos Estados Unidos, um dos maiores complexos carcerários dos Estados Unidos, e deu um cartão para cada preso escrever para sua mãe, um cartão chique. E eles aproveitaram disso para fazer daquele benefício social um marketing para a sua empresa. Então eles ofereceram todos os presos para pegar o cartão que quisessem, tinham muitos cartões, e mandar para sua mãe. E aqueles presos, eles pegaram um cartão bonito e escreveram. E 93% dos presos escreveram um belo cartão para sua mãe. E esse cartão foi pego por essa empresa que caprichou no embrulho, deu um presente especial para a mãe e enviou em nome daquele filho que estava preso. E esse marketing deu tão certo, e eles ficaram tão felizes. E agora, alguns meses depois, chegou o Dia dos Pais. E eles pegaram no Dia dos Pais e falaram, vamos repetir a dose, porque deu certo. O marketing funcionou. Os presos se alegraram, as famílias se alegraram, a mídia ficou favorável a nós vamos vender muito cartão de papel, mesmo no meio digital agora, então vamos agora fazer o mesmo com os presos no Dia dos Pais. E eles foram lá, com aquelas equipes de mídia, câmeras, pessoas que escreveriam textos, e eles estão ali, e eles perceberam que o movimento foi bem mais baixo. Quando se falou do pai, muitos presos nem chegaram para escolher um cartão. E eles viram, a conclusão foi que dessa vez não deu certo. O que deu certo no Dia das Mães não deu certo no Dia dos Pais. E a verdade é que menos de 10% daqueles que estavam presos enviaram cartões ao seu pai. Menos de 10% dos presos enviaram cartões ao seu pai. E daí, esse jornalista cristão fez dessa história verdadeira de marketing um artigo maravilhoso. E ele questiona o porquê dessa situação. E sabe, esses dados, essas informações a partir desse marketing que deu certo e ora deu errado, ele significa muito. Porque o grande e o maior problema da sociedade aponta para problemas da sociedade, das pessoas com o pai. A figura do pai, pelo que nós vemos nas Escrituras, ela tem uma importância.
E infelizmente, alguns caem nas ciladas do diabo e acabam se tornando pais ausentes ou pais que não conseguem cumprir os seus papéis. E é claro, não existem pais perfeitos. E é claro, nós não estamos aqui no Dia dos Pais para julgar os pais de nada, porque nenhum pai pode dar aquilo que não recebeu, a não ser que ele receba. Por isso que nós, como pais, se você que vai ser pai, precisa entender que as suas e as minhas experiências com o nosso pai terreno, elas apontam muitas vezes para as nossas relações, não só com os nossos futuros filhos, mas muitas vezes com o próprio Pai do céu. E ninguém melhor do que o Pai do céu, do que o Pai celestial, do que o Pai nosso que está nos céus. Ninguém melhor do que Deus Pai para resolver as más experiências ou as faltas de experiências no meu e no seu coração em relação ao nosso pai terreno. Por isso que nós não podemos e nunca devemos desonrar. Não é sobre desonra, não é sobre acusação, nunca, é sobre perdão. É sobre o que Deus quer transformar na nossa vida como um Deus Pai, um Pai perfeito e um Pai bom. Amém? Nenhum de nós teve um pai perfeito, nenhum de nós será um pai perfeito. Mas Deus é aquele pai modelo. A paternidade de Deus é o modelo de Deus para mim e para a sua vida. E há uma urgência na sociedade, no mundo de hoje, para pais mais excelentes. E glória a Deus por essa igreja, que tem sido um instrumento do Senhor, para tornar todos que chegam aqui, pais melhores, filhos melhores, pessoas melhores, para oferecer melhor aos filhos e à sociedade, aquilo que Deus nos deu. Amém? Faz sentido para você ou não? Só que talvez você teve um pai desafiador em determinadas áreas, ou em determinada área. Talvez o seu pai até foi tão ausente. Talvez você foi criado com os avós, ou talvez só com a mãe. 20%, até o último dado de 2010, apontava 20% dos brasileiros não tinham o nome do pai na identidade. Hoje esse número caiu, glória a Deus por isso. Não é? Mas talvez 15% dos brasileiros não tem nem o nome do pai na identidade. Talvez é o caso de alguns aqui, sabe, porque é um dado público. Só que o ponto central é que nós temos um modelo de pai que pode mudar tudo na nossa vida. Então, eu acredito que nós podemos, a partir da palavra de Deus, perceber algumas características, porque Deus, Ele não é somente o Salvador, Ele é também. Deus não é somente o Senhor, Ele é também. Deus não é somente o Criador do homem, dos homens, de nós, de todos, Ele é também. Mas Deus é Pai. Diga comigo bem alto: Deus é Pai. Amém? Então nós devemos conhecer Jesus como Senhor, como Salvador. Nós temos que ter o Espírito Santo como Consolador. Nós temos que buscar os dons que Ele nos dá, a presença que Ele vem sobre nós. Mas eu e você precisamos entender como filhos, que nós temos um Pai. Você tem um Pai. Não importa as experiências que você teve, negativas, mesmo que sejam poucas, mesmo que sejam em determinada área específica ou muitas áreas, mesmo que você não tenha nem experiência para contar do seu pai terreno, eu quero dizer para você que o Pai Celestial supre todas as coisas. O Pai Celestial é um Pai maravilhoso, perdoador, um Pai perfeito, um Pai generoso, um Pai que tem tudo para te dar, inclusive na área afetiva. Ele é um Pai maravilhoso. E hoje eu gostaria de ministrar algumas verdades muito importantes a respeito dessa paternidade de Deus. Primeira delas, Salmos 139, 16. Salmos 139, 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro o ano passado. Está escrito isso? Foram escritos no teu livro alguns meses depois que eu fui gerado. Está escrito isso? Não, está escrito assim: foram escritos no teu livro antes de qualquer um dos meus dias existirem. Aleluia!
A primeira coisa que eu quero te dizer, muitas pessoas, elas vivem com uma certa dor, ou com um sentimento, isso é muito comum, uma certa dor ou um sentimento, ou até às vezes uma ferida, isso pode incomodar pouco ou muito, mas muitas pessoas vivem com certa dor no seu coração, porque tem uma semente lá no fundo, às vezes um pouco escondida, ou razoavelmente resolvida, de rejeição. Filhos que foram gerados fora do casamento, são filhos que num primeiro momento não foram desejados, foram gerados por acidente. Filhos que talvez, mesmo dentro do casamento, não foram planejados, os pais não queriam mais, acabou, é o segundo, mas vem o terceiro. Papai não vai lá no médico, né, resolver o problema, ou resolver a situação, e tem mais um filho. Sabe, ou situações onde há uma gravidez, e aquela gravidez, ela muda muito as circunstâncias de uma casa, e o que era para ser bom e planejado, começa a ser um problema, eu não sei, mas muitas pessoas vivem com esse sentimento, essa dor do tipo, será que eu fui planejado? E a boa notícia que eu trago para você, é que os seus pais podem ter te gerado sem planejar, mas você não nasceu por acaso, você não foi gerado por acaso, não foi uma coisa que os pais não queriam e Deus não queria, pelo contrário, independente do que os seus pais quiseram ou não quiseram, a boa notícia que eu te digo, é o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz, que os meus e os seus dias, foram escritos, foram desenhados, foram planejados, você foi planejado por Deus, você antes de ser gerado pelos seus pais, você e eu fomos planejados por Deus para nascer. Se você nasceu, se você está aqui, é porque Deus quis. Então você não é rejeitado por Deus, você é planejado por Deus, você é lançado por Deus. Ele te viu antes dos médicos. Os médicos viram hoje em dia o ultrassom, né? Eu lembro quando eu vi o Davi pela primeira vez, lá no ventre da Dani, né? Com 9 semanas, se não me engano, 8 semanas, 9 semanas, 1 centímetro, eu já vi o Davi com 1 centímetro, mas sabe qual é a boa notícia? Deus já viu Davi antes dele nascer. Deus não te viu depois dos médicos, depois dos seus pais. Deus não te viu naquele dia que você chegou chorando, que o médico deu um tapinha, falou, vamos ver se ele está bem. Não, Deus te viu antes, Ele te planejou, Ele fez você existir. Então não tem motivo para você dizer, ai coitado de mim, Deus é bom, amém? E às vezes as pessoas que não entendem isso, se você não ressignificar isso, não perceber isso, não entender isso dentro de você, pode ser que algumas consequências te atrapalhem na sua vida. Pode ser que você torne uma pessoa insegura, porque se as pessoas não estão seguras em Deus, que é o Pai verdadeiro, que é aquele Pai que te fez antes de você ser gerado, porque se não fosse plano de Deus, eu e você não estaríamos aqui, mas como Deus nos planejou, você está aqui. Fala para essa pessoa do seu lado assim, Deus te viu há mais de 100 anos atrás. Aleluia, amém? Não tem ninguém com 100 anos aqui ainda, mas teremos irmãos de 103 anos, vamos celebrar o aniversário de 100 anos na igreja. Quem fizer 100 anos, por favor, aí nós temos que liberar o auditório para celebrar o aniversário dessa pessoa. Pode ser, pastor Lucas? 100 anos, cara, imagina, senhor José Fonseca, daqui 40 anos, fazendo 100 anos, cadê ele? Vovô Fonseca, glória a Deus. Vamos em frente. Você pode se tornar pessoa, assim, perdida no seu propósito. Você pode se tornar uma pessoa difícil de resolver problemas na sua vida. Sabe aquela pessoa muito solta, que não consegue definir futuro? Algumas vezes, não é que essa é a razão, única razão, mas pode ser a principal. Algumas vezes elas não estão firmes de que Deus foi quem planejou, de que Deus foi quem a formou, de que Deus foi quem a desenhou, e muitas vezes essas pessoas se tornam pessoas assim, um pouco assim, sem propósito de vida. Mas o que a Bíblia diz? O que o Pai do céu diz? O Pai do céu, a Bíblia diz que você foi um plano de Deus, você está nos planos de Deus, você é um desejo de Deus, mesmo que eventualmente seus pais não te desejaram. A Bíblia diz, porque se você não fosse desejo de Deus, você não estaria aqui, aleluia, amém? Você não é um produto que não veio do nada, guarde isso, você é uma criação de Deus.
E eu tenho uma notícia ainda melhor, porque tudo que Deus faz é bom. Sabe, quando Deus cria o homem lá no Éden, a Bíblia diz que Deus fala assim no 6º dia, e criou o homem, Deus fala assim naquele dia, que criou o homem, e ele fala, e viu que tinha ficado bom, muito bom. Então Deus te fez. Então, por favor, não importa a sua relação com seus pais, não importa se eventualmente você acha que seu pai gosta mais do seu irmão, da sua irmã, não importa se você não foi desejado, não importa se eventualmente, humanamente, terrenamente você foi um acidente. No céu você não é um acidente. Deus não faz por acaso, do nada. Deus planejou você. Deus executou esse plano chamado João, Maria, Mateus, Lucas, Poliana, Larissa, Alex. Aleluia. Corre antes que ele resolva a vida. Vamos em frente. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez. Obrigado, Senhor, porque antes do médico, antes dos meus pais me verem, o Senhor já me viu. Porque eu fui planejado. Todos os meus dias foram planejados antes mesmo deles existirem. Amém? Segunda coisa, 1 João capítulo 3, primeira característica então, Deus, Ele foi quem te planejou. Deus te planejou no céu antes de você nascer. Segunda característica, 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai, nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Só até aí por enquanto. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que Ele, Deus Pai, diga Deus Pai, me amou primeiro. Essa é a segunda boa notícia. A segunda boa notícia é que antes dos seus pais te amarem, se te amaram ou não te amaram, não importa, porque antes dos seus pais te amarem, Deus te ama. Deus te ama. Falta amor, pastor, tem hora que eu não me sinto amado, pastor, tem hora que eu acho que as pessoas não gostam de mim, pastor, não, Deus te ama. Eu estava lembrando como que foi aquela experiência, quando Davi foi gerado. Eu estava lembrando esses dias e preparando essa palavra, eu me lembrei de como Davi foi gerado, de como foi muito louco no meu coração, quando eu o vi com 8, 9 semanas, daquele primeiro ultrassom. Sabe, o Davi, esse bebezão de 1 ano e pouco, que agora é difícil as coisas, gente, mas a gente sem querer avacalha as crianças. Olha só. O Davi, quando ele cai numa mesa, por exemplo, e bate a cabeça. Ele chora desesperadamente, mais pelo susto do que pela dor. E aí eu falei assim, eu quero ser um bom pai para esse menino, eu vou ser um bom pai. E aí desde que ele tem uns 8, 9 meses, a gente pega a mesa, bate na mesa assim, ó, e ele fica todo feliz. Aí ele para de chorar, tipo assim, meu pai está me defendendo. Aí a gente bate na mesa, que ele bateu a cabeça, bate na cadeira. Só que a Dani, não foi eu não, falava assim, boba. E começou a bater na mesa, na cadeira que ele batia e chamava de boba, certo? O que aconteceu com o menino agora? Agora é o seguinte, quando ele tropeça e cai, ele para, ele bate nas coisas e fala assim, boba! Ele não fala papai direito, fala assim, mas boba ele fala, boba! E agora nós estamos desensinando, nós temos que desconstruir o que construímos errado. Imagina, daqui a pouco, vai para a escola, já vira para o menino, primeiro dia de aula, fala, bobo. Aí é a minha vergonha, eu vou colocar a cara embaixo da mesa, não é mesmo? Então assim, mas quando o Davi tinha 8 semanas, gente, eu vi aquele embriãozinho de 1 centímetro, eu não sei explicar, mas com 1 centímetro, eu já amava como pai. Depois eu vi ele com 3 centímetros, com 10 centímetros, com 50 centímetros. Não, 50 não, nasceu com 40. Nasceu com 50, é isso mesmo. Com 40 centímetros. Aí eu via ele, eu amava ele como pai. Quantos estão entendendo? Se eu, que sou um pai terreno, amei o meu filho com 8 semanas, quando eu o vi com 1 centímetro, a Bíblia diz que Deus nos amou antes mesmo dos pais amarem a gente. Deus nos amou primeiro. Deus como pai, Ele nos concedeu esse amor. Então, nós
amamos porque Deus nos amou. Então eu queria, quando eu vi o Davi ali, eu tinha um sentimento de querer rir, chorar. Mas sabe, Deus, Ele é muito maior do que isso por nós. Se eu amei o Davi naquele primeiro momento, eu nunca parei de amar, eu amo até hoje, vou amar até o final da minha vida. Mas sabe de uma coisa? Deus também é assim por nós. A Bíblia diz que Ele é um pai, Ele te ama antes da sua mãe, Ele te ama antes do seu pai. Eu não estou minimizando o amor do seu pai, mas você pode ter certeza que Deus te ama antes do seu pai. Ah, meu pai não me amou tanto assim. Deus te amou tanto assim. Sabe, então eu quero dizer, Deus te ama porque Ele é o seu pai, Ele não para de te amar, Ele te ama para sempre. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nada pode nos separar do amor que Deus manifestou sobre nós. Ele te ama e Ele te amou primeiro, amém? Então o que acontece? Se você não tiver essa consciência, a convicção, em alguns momentos da sua vida, você vai ficar muito ligado demais só no amor das pessoas. E o amor das pessoas por nós pode falhar. O amor de um amigo pode falhar. O amor de um marido, de uma esposa, pode falhar. Não era para falhar, mas pode falhar. O amor de um pai, de uma mãe, pode falhar. Mas o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha, Ele já provou que te ama. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus, o Pai, amou tanto você, que deu o seu único filho, para que você não morra, mas que você tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro, Deus nos amou desde a eternidade, e há 2024, mais ou menos 2000 anos atrás, Deus pegou o seu único filho, Jesus Cristo, Ele pega lá no céu, faz o filho se tornar carne, habita entre nós, Jesus homem, Cristo Senhor, Jesus Cristo, Jesus filho de Maria, Cristo filho de Deus. Deus faz esse homem, esse Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, viveu aqui nessa terra cerca de 33 anos, só por uma razão, para provar, para expressar. Ele não precisava, mas Ele fez para provar, para expressar que Ele te ama. Deus te ama, Ele já te amou. Ah, mas meu pai foi difícil, não me amou tanto, podia ter me amado mais. Mas Deus te amou tudo que você precisa. Ele te ama, amém? Primeira coisa então, Deus te planejou, você foi planejado no céu, você é uma obra-prima de Deus e ponto final. Segunda coisa, Deus te ama desde a concepção, Ele já te ama antes do seu pai e da sua mãe. Deus te amou desde o primeiro momento, nunca parou de te amar, Ele te ama muito antes, está pronto, está feito, amém? Terceiro, Salmos 27, versículo 10, Salmos 27, versículo 10, diz assim, olha só o que diz, e eu vim com esse boné, não é por causa do meu novo visual não, viu gente, que a coisa está ficando boa, glória a Deus, mas eu vim com esse boné, que está escrito aqui, Best Dad, melhor pai, e eu ganhei hoje de manhã, da melhor mãe do mundo, quer dizer, do melhor filho, ele só não pagou ainda, mas vamos. Salmos 27, versículo 10, diz assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor sempre me acolherá. O Senhor, meu pai, jamais me abandonará, aleluia. Meu irmão, você precisa entender essa verdade, você e eu precisamos entender essa verdade. Deus não falha, Deus não abandona, Deus não esqueceu de você, Deus não, sabe por que você precisa reformar o seu coração em relação à paternidade? Por isso, porque se você não se desprender num certo aspecto, na sua alma, de uma paternidade limitada e imperfeita que todos nós tivemos, e não se prender até a eternidade, naquele Pai eterno, naquele Pai perfeito, você não consegue resolver os momentos que você se sente assim. Muitas pessoas sentem assim, Deus esqueceu de mim. Sabe, por exemplo, uma coisa que traz isso? A comparação. A comparação é um problema, porque na vida real, pais podem eventualmente amar um filho mais do que outro. Você vê até na Bíblia, provavelmente José era o filho preferido de Jacó, ponto final.
Deus não falou que isso era pecado, Deus não falou nada. Isso pode acontecer. A minha mãe, o meu irmão era o filho mais novo. A minha mãe tinha um negócio com o meu irmão, e aí na adolescência eu tive uma crise uma vez, com 16, 17 anos, e eu cheguei para minha mãe, falei assim, ô mãe, eu quero ter uma conversa com você. Ela achou que era de menina, das meninas que eu queria namorar. Mas não era, viu, pastora Dani? Aí, o que aconteceu? Eu peguei, fui conversar com a minha mãe. Sabe qual que era o assunto? Felipe. Eu estava meio em crise. Eu nunca mais tive essa crise, graças a Deus. Era uma crise minha. E eu falei assim, mãe, eu quero ter uma conversa. Aí marquei a conversa, cheguei e falei assim, mãe, é o seguinte, eu percebi por algumas razões, eu anotei algumas, gente, num caderno. Falei que você gosta mais do Felipe do que a mim. Meu pai não, meu pai é igual. Mas você, mãe, você gosta mais do Felipe, porque ele é mais novo, né? Porque ele te deu mais trabalho, aí você teve que aproximar mais, porque ele é um pouco mais carinhoso, né? Então, quando eu fui gerado, meu pai não pode, diga assim, ó, meu pai não pôde me dar tudo, porque ele não recebeu tudo. Eu sou um pai muito carinhoso com Davi. Eu beijo, abraço, brinco com ele, faço tititi, faço vozinha. Mas sabe, eu não recebi isso. Mas eu entendi que Deus é um pai que tem afeto. Por que eu não recebi isso? Porque o meu pai foi um pai muito bom em muitas áreas, excelente em muitas delas. Mas o meu pai não era uma pessoa muito carinhosa comigo, no início. Depois foi se tornando. Ele foi aprendendo isso com Deus, Pai. Por quê? Meu pai, pastor Clemente, ele perdeu o seu pai quando a minha avó estava grávida dele de 7 meses. Pastor Clemente nunca conheceu o seu pai. Nunca. Nunca teve o carinho de pai. Nunca teve o carinho de pai. E todos os irmãos do meu pai, que eram mais velhos, que foram como se fossem pais dele, trabalharam muito novos. Então meu pai, ele foi criado com o carinho só da minha avó, sem o carinho de um pai. E por alguma razão, ele foi um pai muito frio até a minha adolescência. Frio no aspecto do afeto, e não no aspecto das outras coisas. Quantos estão entendendo? E naturalmente o meu irmão pegou uma fase do meu pai um pouco mais, vamos dizer assim, resolvida. Porque meu pai foi resolvendo isso. Quando eu me tornei adulto, 20, 25, 30 anos, meu pai era um cara hiper carinhoso comigo. Ele se tornou carinhoso. Mas eu não lembro do meu pai me beijar quando eu era criança, me beijar quando eu era adolescente. Eu me lembro do meu pai me beijar quando eu era adulto. Quando eu me tornei adulto. Né? Então, eu estou contando essa experiência pessoal porque muitas vezes nós podemos achar que Deus vai falhar. Nós podemos nos achar pouco amados, pouco planejados, mas nós podemos também achar que Deus não é confiável. Que Deus, Ele fala uma coisa e não cumpre. Às vezes o seu pai não era por mal, ele não recebeu certas coisas. Então ele falava 10 coisas e cumpria uma. Ele falava 5, cumpria 2. E Deus não é assim. O problema é que nós temos que resolver isso em Deus. Temos que conectar nossa alma à paternidade de Deus. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas os filhos que não entendem isso, os filhos que talvez estão ligados só nesse contexto ao pai terreno, eles não vão conseguir viver todas as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são pela fé. Deus é confiável. A palavra de Deus é 100% confiável. Se Deus é por nós, quem será contra? Então você tem um defensor. Ah, mas meu pai não defendeu. Eu apanhei na escola porque aquele dia ele não estava lá para me defender. Faltou coisas para eu estudar, porque meu pai não teve provisão. Meu pai saiu de casa. Você pode ter várias histórias onde seu pai eventualmente falhou. Por que seu pai falhou? Eu já expliquei. Não é porque ele quis, não é porque ele não te amava, não é porque ele te odiava. Então nunca julgue, só perdoe, só ame, só honre. Só honre, só perdoe, só ame. Amém? Mas sabe por que às vezes ele não recebeu? Eu acabei de contar o caso do meu pai. Ele não era carinhoso porque ele nunca recebeu carinho de pai. Ele foi aprendendo isso no contexto da vida cristã com o Pai Celestial. Você está no melhor lugar para você aprender a ser um pai que os seus filhos precisam ter.
Essa é a boa notícia, alguns acreditam. Você está no melhor lugar para você aprender a ser o pai que os seus filhos precisam ter. Amém? Então, eventualmente, você pode se sentir abandonado por um amigo, sentir abandonado por pessoas, sentir abandonado pela igreja, sentir abandonado, mas no fundo, pode ser que você tenha alguma situação que você sentiu que o seu pai abandonou você. As pessoas que foram abandonadas pelo pai, elas têm 14 vezes mais propensão a serem sensíveis, quando eventualmente são reprovadas, corrigidas ou não são lembradas. Se alguém esquecer do meu aniversário, eu não sou uma pessoa que vou ficar chateada. Mas se alguém esquece do aniversário de uma pessoa, onde o pai nunca estava lá no seu aniversário, lá no subconsciente volta tudo. Porque no fundo, ela ainda está presa a um pai terreno, emocionalmente, almaticamente, que de alguma forma abandonou, só com a sua mãe, com os avós, ou omitiu o seu papel de pai. Quantos estão entendendo? Faz sentido? Isso é muito prático. Eu não estou aprofundando nesse assunto por causa do time, mas o Senhor, Ele diz aqui, ó, a palavra de Deus, ela diz: ainda que o seu pai te abandonou, ainda que o seu pai te abandone, o Senhor Deus Pai nunca te abandonará. Meu irmão, Deus não falha com você nunca. Homens falham, amigos falham, líderes de célula falham, supervisores falham, pastores falham, pessoas falham, seu gerente, seu diretor falha, o governo falha, pessoas de todo tipo falham, até o seu marido falha, sua esposa falha e eventualmente o seu pai falhou, a sua mãe falhou, mas a boa notícia é que Deus não falha. Você pode ter sido abandonado em circunstâncias precisas, específicas, mas Deus não falha em nenhuma circunstância. Deus está querendo te dar um alerta, cara, filho, amigo, irmão. Deus está dizendo no seu coração nessa manhã, mesmo que o seu pai eventualmente tenha te abandonado, mesmo que outro dia você pode ter sido abandonado por um amigo, mesmo se eventualmente um dia você for abandonado por alguém, o pai nunca te abandona, Ele te abraça, Ele está lá, Ele te acolhe, Ele é com você, porque Deus Pai é presente e é confiável. E muitas pessoas crescem com essa dor no coração, e às vezes, gente, é uma coisa sutil. Por isso que você teve abandono de pai, você precisa trabalhar isso constantemente no seu coração, até consolidar essa ideia bíblica de que a paternidade de Deus é suficiente para você. Que seu pai pode ter abandonado, mas Deus Pai nunca vai te abandonar. Deus Pai é diferente, Deus Pai está me vendo, Deus Pai está suprindo, Deus Pai está prometendo e vai cumprir. Então você vira, num certo sentido, as costas para essa dor, você resolve ela na sua alma, e os seus olhos estão em Deus Pai, e nada vai falhar para você, porque Deus é infalível, infalhável e totalmente confiável. Amém? Então, não é sobre abandono de propósito, é claro que não. Mas quem foi filho de um pai distante, quem foi filho de um pai distante, quem foi filho de um pai distante, ou quem nem teve esse pai, quem não teve um pai próximo, um pai, sabe que é difícil. E eu acredito que no Brasil esse número deve ser mais do que 50%. Sabe, a boa notícia para você é que Deus é com você. Deus está conosco. Diga assim: Deus não falha. Deus é o Pai Celestial, confiável, na alegria ou na tristeza, meu irmão. Na falta, Ele está lá. Talvez você teve um pai, preste atenção, que falhou na provisão. Você se sentiu abandonado financeiramente. E não foi de propósito, não é sobre ser de propósito ou não ser, não importa a razão. E mesmo se tem uma razão, ela pode não justificar, mas ela explica. Nunca julgue. Mas você tem a oportunidade, quando você entra para o reino de Deus, quando você tem a sua vida transformada por Deus Pai, você tem a oportunidade de agora ter um Pai que é provedor, um Pai que é Jeová Jireh, um Pai que não deixa faltar.
Sabe, eu assumi como pastor e como presidente da nossa administração como igreja, nós assumimos agora um compromisso quase 3 vezes mais do recurso que a gente tem, que entrou. Porque nós temos que fazer a obra, e eu sei o pai que eu tenho. Nós começamos essa igreja sem uma cadeira, com 20 adolescentes, 2 famílias, 2 senhoras. Nós começamos essa igreja sem recurso, e o pastor Clemente um dia nos ensinou, ele falou assim: não tem problema, porque nós temos um pai, e nada nos faltará. Você tem o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Mas isso depende de como você está resolvendo isso no seu coração. Porque pessoas que tiveram pais, que ou abandonaram, ou nessa área financeira foram muito limitados, têm dificuldade de dar, porque acham que se dá, vai faltar. Eu vou te dar o exemplo que eu já contei aqui da minha mãe, eu já contei aqui, mas a minha mãe, e eu estou contando isso para a glória de Deus, porque meu avô foi um grande homem de Deus. Meu avô levou o evangelho para toda a sua casa. Meu avô foi um evangelista, ele expulsava demônios de pessoas no ponto de ônibus, na rua da cidade, ele era conhecido como evangelista. Meu avô foi um cara incrível, amoroso, afeto, nada faltou, mas o meu avô, ele não recebeu provisão, ele não resolveu isso, e ele não conseguiu ser provedor, assim, um bom provedor. E qual foi o problema? Todas as vezes que nós precisamos agir pela fé no nosso lar, a minha mãe era um obstáculo. Meu pai acreditava, falava, minha mãe falava: não vai dar, vai faltar. Porque na sua infância ela viveu falta. Na área financeira, para cada um sim que a minha mãe recebia, ela recebia 10 nãos. Ela não gostava de chocolate, porque chocolate era caro, não de parafina. Porque antigamente tinha um chocolate da classe alta e o chocolate do resto do povo. Você sabe que a classe média e a classe pobre, até 40 anos atrás, comia chocolate de parafina, achando que era de verdade. Sim ou não? Os mais velhos sabem, era o guarda-chuvinha. Quem já comeu o guarda-chuvinha? É uma delícia, não é? Mas se você comer 3 daquele todo dia, a sua vida vai virar uma vela acesa. E vai apagar um dia, mais rápido. Brincadeira, mas você sabe que aquele chocolate delicioso é de parafina, sim ou não? Você dá aquele chocolate no aniversário de alguém? Não. Poxa, por quê? Mas você sabe que meus pais ganhavam guarda-chuvinhas de aniversário. Uma caixinha que vinha 12 guarda-chuvinhas. Sim ou não? Quem já ganhou um desse? Tá vendo? Os mais velhos sabem. Bené também. Mas ele era criança. Quantos estão aí? Está aí ou não? Então deixa eu acabar essa história, presta atenção. Minha mãe, porque ela tinha dificuldade, ela era super generosa, mas ela tinha dificuldade de crer em grandes projetos. Uma troca de um carro, um financiamento de um apartamento, a troca do lugar, o aluguel desse lugar, quando foi, fazia minha mãe ter 3 a 5 dias de diarreia. Porque era uma batalha na alma dela. Se você vem de um lar que o seu pai não conseguiu ser provedor, ou ele era ausente, ou ele te abandonou, pode acreditar, você precisa trabalhar a área de dar na sua vida, de generosidade, de entregar, porque existe uma limitação. O espírito de Mamon, aliás, o único com M maiúsculo nas escrituras, ele influencia as pessoas que tiveram essa marca. Ou às vezes seu pai tinha recursos, mas não gastava. Ele era um pai assim que retia, ele queria ser o armazenador de recursos, o que guardava recursos. Então ele não dava experiências para a sua família, mesmo tendo os recursos. Ele não deixava a sua família morar num lugar melhor, mesmo tendo condições. Também é um problema, porque você vai ter dificuldades e tem um espírito de avareza que sempre vai tentar te confrontar. Isso não é de hoje, isso é de gerações. E você tem a oportunidade de conhecer o Deus Pai, provedor, generoso, um Deus que dá, um Deus que supre todas as necessidades, um Deus que dá os recursos quando nós damos o passo de fé, um Deus que ama vermos agindo pela fé, ama ver o teu povo semeando. Gente, se tem uma característica que é de Deus na nossa vida, é o poder da semeadura, é a cultura da semeadura, desculpa, é Deus. Ele é tão generoso que ele não só semeou recursos, ele semeou o seu próprio filho.
Ninguém é melhor do que Deus em dar. Se você você é convertido em Jesus e ainda tem um problema no seu coração com dizimar e ofertar, meu irmão, procure a paternidade de Deus na sua vida, porque tem algo faltando que infelizmente pode estar ligado à paternidade terrena. E isso você não pode usar como um amuleto, mas use como uma experiência para que Deus ressignifique a sua cultura de vida. Amém? 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 Nunca foi um problema para mim ser dizimista. Porque eu venho de uma família, a família do meu pai era uma família de classe média, a família da minha mãe era muito pobre, a família do meu pai era uma família de classe média. E eles tinham assim, tipo, cultura de administrar e de entregar. Então, na família da minha mãe, isso foi mais desafiador. Meus tios tiveram que romper com isso, tiveram que trabalhar isso. E eu vejo na vida dos primos meus, na família da minha mãe, primos distantes, né? Eu vejo esse problema persistir. Enquanto na família do meu pai, eu vejo a bênção se multiplicar. Porque quem consegue se anexar à bênção de Deus Pai, quando ela falta no pai terreno, esse vai muito longe. Vai muito longe. Amém? Sim ou não? Amém? Diga assim comigo: eu tenho um pai provedor. Diga bem firme isso para você ter certeza. Eu tenho um pai provedor. Nele eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso está nele. Amém? Aleluia, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, Ele não falha. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia! Eu fiquei vendo esses dias, último rápido testemunho, depois já vou terminar no último ponto. Mas eu fiquei vendo esses dias como que Deus já agiu. Essa semana eu recebi dois testemunhos muito fortes, mas um testemunho, eu não vou contar o segundo que vai demorar um pouco mais, mas um testemunho, uma pessoa deu uma oferta de fé aqui no domingo, eu nem sabia, mas ela depois me contou, deu uma oferta de fé no domingo, e realmente uma oferta generosa, deu em 10 vezes, mas ela falou: Deus, está aqui uma oferta de fé, e essa pessoa estava orando desde janeiro, para uma situação, uma bênção na sua vida na área do trabalho, desde janeiro. Segunda-feira, meu irmão, se você não crê, não tem problema, mas eu não creio que é coincidência. Segunda-feira, o dono da empresa chamou essa pessoa para uma conversa. Segunda-feira. E ela ganhou 35% de aumento. 35% de aumento e foi promovida na empresa. E sabe o que o diretor falou? Tem meses que eu estava para fazer isso, mas com uma luta dentro de mim. Mas esses dias não pode passar. Não é coincidência, é que os céus se abrem sobre quem abraça a paternidade de Deus. Abrace a paternidade de Deus. Meu irmão, você tem um pai, nada vai faltar para você. Então aprenda a semear com alegria, porque a sua é semente. Se você tem um pai, ele pega a semente, a Bíblia diz que ele faz crescer, e daqui a pouco você vai lá e colhe. E tem gente que planta a semente no domingo, e a semente cresce na madrugada, e na segunda já está colhendo. Aleluia! Por último, vamos para o último. Primeiro, fomos planejados pelo Pai. Segundo, somos amados pelo Pai. Terceiro, o Pai não nos abandona, o Pai não falha, Ele é confiável, Ele tem tudo que você precisa. E último, Gálatas 4:7, último, diz assim: assim você já não é mais escravo, mas filho. Você não é mais escravo, mas agora é filho, e por ser filho, Deus também o tornou. Meu irmão, preste atenção, o último ponto: nós não somos mais órfãos, não existe órfão no reino de Deus. Diga comigo: eu não sou órfão. Meu irmão, não existe órfão no reino de Deus, mas existem filhos com mente de órfãos. Vou repetir: não existem órfãos no reino de Deus. Por que não existe órfão? Porque se você creu em Jesus, você não é mais criatura, você agora é um filho, você tem uma herança, tudo que é do Senhor Jesus, Ele compartilha com Jesus, e a Bíblia fala que Jesus era o unigênito. Diga: unigênito.
O que é unigênito, Bené? Só tem um, quase. O que é unigênito? Unigênito, só tem um, é o único. Sim ou não? Está aí? A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito, mas depois a Bíblia diz que ele se torna o primogênito. Espera aí. Se ele é o primogênito, é porque tem mais. Sabe por quê? Porque quando Jesus entregou a vida dele por mim e por você, agora Deus nos fez filhos também. Nós não somos mais criaturas, nós não somos só criados por Deus, nós não somos só abençoados por Deus, nós não somos só salvos por Deus, nós somos filhos de Deus. No reino de Deus não tem órfãos, mas tem orfandade. Presta atenção, não tem órfãos, mas tem orfandade, porque a orfandade é um espírito. E o apóstolo Paulo está tentando trazer aos Gálatas, porque os Gálatas precisaram receber uma dose de graça, da graça. Eles tinham tendência a legalismo, e eles toda hora tinham tendência a legalismo. Era como o filho mais velho o irmão mais velho do filho pródigo. O irmão mais velho do filho pródigo era esse cara que ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, ele tinha o lugar de filho, ele tinha coroa de filho, ele tinha roupa de filho, sandálias de filho, autoridade de filho, ele tinha unção de filho, ele tinha herança de filho, mas a mente era de escravo. Infelizmente, talvez esse seja o ponto que mais precisa ser transformado na igreja brasileira. Porque são pessoas que são filhos, têm o selo, têm a herança, mas não conseguem tomar posse, porque a mente ainda é de órfão. A mente que é o problema. E por isso o pai precisa ser, por isso que Deus precisa ser seu pai. Por isso que Jesus, quando vai ensinar sobre como orar, Jesus não fala assim. Jesus podia ter ensinado a orar assim: Senhor Deus do céu. Não podia ou não podia? Sim ou não? Está comigo aí? Ele podia ter falado: Senhor Deus do céu. Sim ou não? Mas ele não ensinou a orar assim. Ele falou assim: quando orar, vocês têm que orar assim. E ele faz o modelo da oração. A oração do Pai Nosso não é uma reza, ela é um modelo. E aí, Jesus está ensinando a orar. Ele fala assim, comece assim: Pai. Qual é a primeira palavra da oração modelo? Pai. Diga Pai. Porque Jesus queria que os seus filhos todo dia orassem aos céus como se Deus fosse primeiro Pai. Deus é Pai. Nós temos que ter essa convicção. Se Deus é Pai, nós somos o quê? Filhos. Então seus pais podem ter abandonado, né? Pode ser que você viveu, cresceu com a ausência disso. Pode ser que você não teve um pai tão presente nos momentos importantes da sua vida, né? Não recebeu tanta ajuda. Outros talvez tiveram pais que deixaram muitas coisas boas, algumas não tão boas. Isso é comum, mas a Bíblia nos afirma que nós temos um pai e nós somos filhos de Deus. Então, Ele como Pai Celestial nos deixou uma herança. E qual é o ponto aqui? É que às vezes nós não nos sentimos merecedores. E de fato nós não merecemos, mas outra coisa, uma coisa é você achar que não merece no sentido de você saber que não merecia, mas outra coisa é você achar que não merece e continuar achando que não merece. Nós não merecíamos, mas por causa da graça de Deus, Ele derramou o seu Filho, e agora por causa de Cristo Jesus, o sacrifício da cruz, eu e você podemos ser filhos. Talvez nessa manhã, se você está aqui com essa falta de convicção, você precisa nessa manhã receber a Cristo Jesus, porque quando Jesus entra no seu coração, você agora se transforma num filho legítimo de Deus. Você se transforma no aspecto da herança em um irmão mais novo de Jesus. Você se transforma sim naquele que pela graça merece, naquele que tem favor de Deus sobre a sua vida, naquele que é amado, naquele que é protegido, naquele que Deus vai vir com algo para as coisas funcionarem, naquele que sabe que tem um protetor, que sabe se o Pai é a seu favor, ninguém pode te afrontar. Porque eu me lembro bem que o Felipe mexia com todo mundo na rua, e por muitas vezes, meu pai tinha que ir lá, defendê-lo. Em algumas vezes, meu pai defendeu o Felipe, mesmo sem tendo razão, porque não é porque o Felipe errou, que ele ia deixar o marmanjo bater nele. Sim ou não? Sim ou não, está entendendo? Ah não, meu filho errou, deixa o inimigo dar porrada nele, vai, bate. Uau, essa foi boa. Não, bate do outro lado. Quebrou o braço, quebra a perna também. Você imagina um pai assim?
A palavra de Deus diz que se os pais terrenos sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial abençoa aqueles que são os seus verdadeiros filhos. Jesus morreu na cruz para mim e para você tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus, o Pai te trata como filho, e hoje Deus quer revelar a você que está aqui nessa manhã, como um pai bom. Você não é órfão, você é filho de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar.